Sim, Randy. Primeiro eu queria manifestar meu abraço de ressurreição ao comandante Raul Castro, a Dália, a sus hijos, a toda a família Castro e ao povo de Cuba, que ha merecido a graça de ter este homem. Quando recebi a notícia sábado, por acaso, porque estava aislado em um retiro espiritual na zona que não havia acesso à internet, a primeira reação é pensar que mais uma vez a notícia do inimigo havia produzido a morte de Fidel. E depois se confirmou que efetivamente ele transvivenciou. Eu prefiro esta palavra, sabe? Não me gusta a palavra morte. A pessoa transvivencia, passa a uma outra dimensão da vida que nós outros, na fé cristiana, creemos eterna, em um amor de Deus. Então, me quedei muito consternado e, ao mesmo tempo, começaram a chamar-me de toda parte para falar um pouco sobre este amigo que eu posso dizer um amigo muito íntimo, porque desde os anos 80, quando nos conhecemos, a cada vez que eu venia a Cuba, Fidel me chamava, ou em sua oficina e depois que deixou o governo, em sua casa. E muitos amigos me perguntavam, e por que o comandante te chama? Não sei, essa é uma resposta que somente ele pode dar. Muita gente quer estar com Fidel, mas me chamava. E sempre tínhamos longas conversações, incluso a última vez que estivemos juntos, o dia de seu cumpleaños, em sua casa, 13 de agosto, sobre conjuntura mundial. Em aquele momento ele estava muito interessado, tinha o televisor conectado nas Olimpíadas de Rio. Hablamos do Papa Francisco, por quem ele tinha uma profunda admiração. E hablamos de um tema que sempre ele gostava de conversar comigo, que era cosmologia e astrofísica. Desde que apresentei aqui em Cuba o livro La Obra do Artista, uma visão holística do universo, que está com o prólogo de Armando Hart. Então ele se interessou e a cada vez uma coisa que nunca revelei, por a primeira vez vou revelar aqui, a cada vez que venia a La Habana, traía 3 regalos para Fidel, porque sabia que ele gostava desses 3 regalos. Quais? Chocolates amargos, castanhas de Amazônia e livros em espanhol que buscavam, ou em Argentina ou Espanha, quando viajava para esses países, porque em Brasil são todos em portugueses, de cosmologia e astrofísica. É que a Fidel le quedaba chiquito este país e este mundo, mirava sempre mais allá, não? Sim, incluso passou isso, que eu disse a ele que também Niemeyer, quando visitei Niemeyer, Homero Costa, secretário do Conselho de Estado, estava junto, fomos à casa de Niemeyer em Rio de Janeiro. Ele estava já com 104 anos e me disse todo animado, Beto, agora todos os jueves por la tarde tenho com um grupo de amigos classe de cosmologia aqui em minha oficina. Que coincidência. Então eu digo isto a Fidel e digo a ele que em la película La Teoria del Todo, sobre a vida de Stephen Hawking, aparece um momento que Stephen Hawking, jovenzito, conhece sua novia e pergunta, e que tu estudas? E a muchacha contesta, estudo história. E faz a mesma pergunta, e tu? Eu sou estudante de cosmologia. E que coisa é isto? És uma religião para ateus inteligentes. Contei isso a Fidel e se pôs a rir, né? E, enfim, para mim é uma pessoa que me ha dado muitos exemplos de vida e eu posso afirmar o que Jesus ha dito em Evangelho de Mateus, que vão a salvar-se aqueles que eu tive hambre, tu me has dado de comer, estuve enfermo, tu me has visitado, estuve bajo la opressão, tu me has liberado. Fidel hizo isto por um povo, pero era uma pessoa muito humilde, porque uma vez lhe perguntei, e que vai passar, comandante, quando você desaparece? Ele disse, não foi eu, Beto, que hizo a revolução, foi o povo de Cuba. Eu sou parte dessa revolução, tive a responsabilidade de comandá-la, mas não há nenhum homem solo hace uma revolução. A revolução é hecha por um povo.
No hubiera sido posible entonces que hubiera tanta gente, tantos miles y miles, millones de gente hoy en las calles, en toda Cuba, si no hubiera sido una obra, la revolución de todo el pueblo. Usted decía en un escrito que publicábamos en Cuba Debate que desaparece con Fidel el último político del siglo XX. Yo de adolescente recuerdo que en mi concepción revolucionaria de entonces, algo que me cambió la dialéctica de pensamiento y me cambió la manera de ver también la revolución fue su libro Fidel y la religión. Cuando Frei Beto se enfrentó a Fidel, pensaba en esa flexibilidad de pensamiento de Fidel, en esa capacidad de poder unir a cristianos y a ateos, poder unir a creyentes y no creyentes desde la perspectiva de la revolución. ¿Cuánto a su vez impactó en usted aquel encuentro primero, ese no el del 80 en Nicaragua, sino ese encuentro tan largo haciendo el libro Fidel y la religión? Bueno, este acercamiento entre cristianos y marxistas empezó en la resistencia europea bajo el nazifascismo. En Francia, en Italia, lucharon juntos contra el nazifascismo. Después, en muchos países de América Latina, contra las ditaduras. Incluso yo fui a la cárcel con muchos compañeros comunistas, porque hasta obispos em Brasil lutaram contra a ditadura, como o senhor Helder Câmara, Paulo Evaristo Arnes, Pedro Casaldáliga. Pero em Cuba, por razões históricas, não passava. Incluso aqui, quizá por influência soviética, havia essa coisa de ateísmo científico, prejuízos e tudo. Pero Fidel, eu sempre digo, para entender a Fidel não há que estudar a Marx e a Lenin. Há que conhecer dois setores que se juntam em ele, Martí e os jesuítas. Ou seja, Fidel é filho dessa conjunção entre Martí e a formação jesuítica. E por isso ele passou muitos anos em escolas católicas. O próprio Raul me disse aqui na missa de Francisco, Beto, eu he ido a mais missa do que tu em toda a tua vida. Porque naquele tempo, aluno ingressado interno em uma escola católica tinha aquela missa todos os dias. Então, o que me surpreendeu na entrevista foi Fidel resgatar os buenos recuerdos que tinha da formação religiosa, que empieza com sua mamã, a senhora Lina, e depois sigue em essas escolas, como havia estudado as Sagradas Escrituras, como havia se acercado, e incluso chegou a afirmar esta frase que, lamentavelmente, os jesuítas não me han traído uma verdadeira fé cristiana. Isso é uma coisa de uma delicadeza, porque há políticos, não, eu sou ateu, não sei que coisa. Não, Fidel tinha respeito profundo por a religião, por isso é muito subjetivo o que vou dizer. Eu creio que Fidel, nos últimos anos de sua vida, era um agnóstico. Um agnóstico é uma pessoa que pode ser que Deus exista, pode ser que Deus não exista. Porque muitas vezes, quando se despedia de mim em sua casa, preocupado com a situação da conjuntura de Cuba, do mundo, estava muito preocupado com a coisa da guerra nuclear, essa ameaça permanente sobre nossas cabeças. Ele dizia: Beto, ore por nós outros. Então, o impacto foi a primeira vez que um líder comunista, jefe de Estado, ha falado positivamente do fenômeno religioso. Isso foi uma outra revolução em este país que vocês conhecem melhor do que eu. O interesse provocado por esse livro. E uma gente que aqui tem uma mescla, um sincretismo religioso muito rico, como há em Brasil também, incluso porque temos as mesmas influências cristianas e africanas, e isso foi muito positivo. Beto, a Fidel le oí varias veces decir que de Marx había aprendido sobre el capitalismo, de Lenin el Estado y de Martí la ética. ¿Qué usted cree que nos deja como legado Fidel? ¿Qué aprendemos de Fidel? Primeiro, a coerência de vida.
Ou seja, era um homem que se movia por princípios e não por interesses. É um homem que se movia por uma consciência de historicidade, o que o neoliberalismo hoje, com toda essa fragmentação pós-moderna do pensamento, das narrativas, está fazendo com que as novas gerações já não tenham percepção ou consciência de historicidade. Isso é uma estratégia neoliberal muito perigosa, porque a historicidade é condição de todos os ideais. Sem historicidade não há ideais. A cultura ocidental está montada sobre 3 grandes judíos. ¿Por que judíos? Porque os hebreus, com a Bíblia, que han imprimido ao tempo um caráter histórico. Há uma historicidade. O primeiro judío é Jesus, quando habla de um reino de Deus dentro do reino de César, ou seja, uma historicidade hacia o futuro melhor para todos. O segundo é Marx, quando, em La Crítica ao Capitalismo, resgata toda a historicidade anterior para projetar o socialismo e o comunismo como um futuro melhor. E o terceiro é Freud. Se você vai a um terapeuta e pode falar de sua historicidade intrauterina, isso ajuda para que hoje tu vá ter uma saúde psíquica melhor em um futuro. Isto está sendo completamente bombardeado por o neoliberalismo, porque eles sabem que quem tem consciência histórica tem ideais, tem princípios, tem utopia. Então, hoje, há uma ofensiva ideológica profunda e imperceptível de provocar em um mundo uma amnésia global. Que a gente não tenha mais identidade de classe, de nação, de pueblo, de cidadão, de cultura e incluso de ética. Então, creio que Martí, que teve toda a oportunidade de deixar-se seduzir por seu tempo que viveu em Europa, por seu tempo que viveu em Estados Unidos, e mantuvo heroicamente seus princípios, Martí ha sido o grande maestro de Fidel. E é muito justo que as cenizas de Fidel repousem para sempre ao lado das cenizas de Martí, né? Porque Fidel ha sido o filho mais honorável de Martí, o que melhor ha encarnado suas ideias e suas posturas. Fidel es tan simbólico, tan grande, que como se decía acá, falleció o pasó, como usted decía, a otra dimensión de la vida. El mismo día exactamente que 60 años antes había emprendido el camino de la revolución definitiva en el Granma. Y en ese simbolismo yo incluiría también, cuando se decía enfermó también un 26 de julio, incluiría también que quizás el último escrito público que podamos ver de Fidel, no sé si habrá otro, va a ser este prólogo del libro que tengo el privilegio de tener ya en mis manos. Se está presentando hoy mismo en Río de Janeiro, mañana será presentado en Brasil. Es una biografía de Frei Beto, escrito por Américo Freire y Evanice Sidou, 2 escritores brasileños, que recorren la vida de Frei Beto y que tiene el prólogo de Fidel Castro. Es un privilegio, yo creo, que podamos tener este libro aquí, pero sobre todo me imagino que para Frei Beto debe ser el recuerdo más entrañable que se puede llevar de Fidel. E este livro vai sair aqui em La Habana, em la Feira do Livro do próximo ano, em fevereiro. Vai ser apresentado aqui em la Feira do Livro, já está traduzido. E este prólogo, a primeira vez que em Cuba se torna público esta notícia que Fidel havia generosamente escrito um prólogo para minha biografia. Bueno, creo que es un regalo para ustedes, un regalo para todos nosotros. Y tengo el compromiso, por supuesto, de tratar de que mañana en Cuba Debate pueda estar la traducción al español de este prefacio, como se dice en portugués, de este prólogo que Fidel escribió para el libro de Frei Beto. Es al revés. Ahí está la traducción en portugués. O español ustedes tienen aquí. Voy a hacer la traducción del portugués al español. Sí, el original está en La Habana. Exactamente. Para poderlo
tener. Y bueno, por supuesto, creo que también de la dimensión de Fray Beto. Era su libro, era la presentación hoy y mañana en Río de Janeiro y Sao Paulo, pero está aquí, con Fidel, con el pueblo cubano. Y creo que es parte también de por qué Fidel, como usted decía, le daba el privilegio de esas largas horas de conversación. Fidel solo se lo concedía a personas inteligentes y también a personas que, como usted en algún momento dijo en uno de sus escritos, sabía también hacer la crítica. No solo era la aceptación perenne de lo que hacíamos o de cómo lo hacíamos. E ele subraya isto em o prólogo, dizendo que uma coisa que ele apreciava era que eu era uma pessoa crítica. E efetivamente, uma vez, eu lhe pedi licença para fazer algumas críticas à revolução. Ele me disse: "Tu não tens solamente o direito, tens o dever." E muitas vezes, fora de Cuba, a gente me pergunta: "Você tem crítica à Revolução Cubana porque ela defende tanto?" Sim, tenho muitas. "Ah, que críticas tenho?" Não, eu tenho um princípio. Críticas se hace a los amigos, denuncia a los inimigos. E as críticas que tenho, solamente hablo em Cuba para os cubanos.